livre para todos os públicos. Olá! Enquanto a popularidade de Bolsonaro cresce nas pesquisas de opinião às custas de um auxílio emergencial implementado devido à luta da oposição, a população mais pobre se vê cada vez mais desamparada frente ao estrangulamento da Seguridade Social provocado pela Lei de Teto de Gastos. Trabalhadores do setor cultural agora se organizam para cobrar a implementação da Lei Aldir Blanc, que terá os recursos liberados a partir de setembro. Na entrevista central, o ex-ministro da Cultura, Juca Ferreira, fala sobre a urgência em se implementar o pagamento desses recursos para que os artistas populares possam sobreviver e manter as atividades. A Central do Brasil está começando. Central do Brasil. As pesquisas de opinião apontam que a popularidade de Bolsonaro tem crescido, mas a elevação dessa aprovação não está sendo interpretada como efeito de melhorias na gestão governamental. O cientista político André Singer analisa as razões para este aumento na aprovação. Embarque imediato. A impressão que a gente tem é que esta elevação da aprovação do presidente Jair Bolsonaro é a realização de uma tendência que já vinha sendo comentada aqui por nós, ou seja, o auxílio emergencial, que é, como eu já disse antes, né, um valor significativo em regiões onde o custo de vida é baixo, R$ 600, podendo chegar a R$ 1.200, a depender de se houver apenas um ou uma chefe de família na casa. Esse auxílio emergencial está produzindo um efeito favorável ao governo. Alguns dados específicos da pesquisa confirmam isso. Por exemplo, no Nordeste, a rejeição caiu de 52% para 35%, que é uma queda expressiva. E a gente sabe que no Nordeste o Nordeste é uma região na qual o auxílio emergencial é particularmente importante. Além disso, o Datafolha revelou, por meio de seus diretores, numa análise, que desses 5 pontos de crescimento que o presidente teve, que foi de 32 para 37, a aprovação, 3 pontos percentuais vêm de trabalhadores informais ou de desempregados com renda familiar mensal até 3 salários mínimos, que também são setores que dependem bastante do auxílio emergencial. Da mesma maneira, a taxa de aprovação melhorou também entre mulheres de baixa renda. Ou seja, tudo indica que o que está produzindo este efeito principal na elevação da aprovação ao atual presidente da República é o auxílio emergencial. Com a pandemia, a diferença entre os mais pobres e os mais ricos no Brasil se aprofundou. Segundo o IBGE, 1 a cada 5 trabalhadores brasileiros tem renda média de R$ 470 mensais. Uma grande parcela dos beneficiados pelo auxílio emergencial teve a vida modificada consideravelmente com o recebimento dos R$ 600. Vamos saber mais sobre essa desigualdade na reportagem de Camila Piacese. Enquanto cresce o desemprego e as famílias brasileiras dependem do auxílio emergencial de R$ 600, o dono da Hapvida, o oncologista Cândido Pinheiro Karen de Lima, é o homem mais rico do Ceará e um dos 10 bilionários no Brasil. Durante a pandemia do novo coronavírus, as ações da empresa na Bolsa de Valores operam perto das máximas. O empreendimento cearense já anunciou 12 compras nesse período, sendo grande parte fora do Ceará, que é o terceiro estado com mais bilionários do Brasil e, ao mesmo tempo, ocupa uma das piores posições de desigualdade social. A assistente social e professora da Universidade de Brasília, Kênia Figueiredo, explicou que uma das formas de superar a desigualdade são as políticas públicas de transferência de renda. E aí pensar neles enquanto direitos, para atender necessidades sociais, e não os mínimos sociais, como a gente tem assistido, né, nos últimos anos, e nesse período, né, sem dúvida nenhuma, isso é mais do que urgente, é mais do que necessário.
O Brasil é o 7º país mais desigual do mundo, segundo o último relatório divulgado pelo PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, ficando atrás apenas de países do continente africano. Em 2018, a concentração de renda também aumentou e reforçou a extrema desigualdade no país. Apesar de muitas atividades não essenciais terem sido permitidas, nas artes, a tendência à aglomeração em casas de shows e salas de teatro ainda é uma barreira para que os artistas se apresentem presencialmente. As companhias teatrais, das mais antigas às mais jovens, estão contando com a solidariedade e a criatividade para manterem-se vivas. Afonso Bezerra traz mais informações. Trilhos do Brasil. Há 59 anos, o Teatro Oficina nascia para levar um olhar transgressor para os palcos. Hoje, em meio a uma pandemia, o grupo que escreveu a história da dramaturgia brasileira está sufocado pela suspensão dos espetáculos presenciais, pela ordem de despejo do prédio onde está o acervo do grupo e pelo desafio de se reinventar na linguagem virtual, como as apresentações à distância, como explica a atriz Silvia Prado. É além da criatividade, uma necessidade vital. É o jeito que a gente tem também de propagar que a oficina está lá, que o prédio está lá, que as contas estão lá, que as 60 pessoas que trabalham na oficina estão, sabe, estão vivendo de um jeito mais absurdo, assim, e não só pela pandemia, porque a cultura já está sucateada há muito tempo. Em Pernambuco, o grupo Magilute sobrevive ao 5º mês de pandemia, se reinventando com experiências sensoriais em confinamento. No lugar dos palcos e das aglomerações, entram em cena áudios pelo WhatsApp, e-mails, vídeos e até músicas por streaming. Uma experiência rica e ao mesmo tempo politizada, como explica o ator Giordano Castro. Muitos grupos e artistas eles acabaram entendendo uma forma de ser feito, uma forma de continuar produzindo. Eu acho que muito mais do que ter um retorno financeiro, mas por uma lógica de resistência mesmo, sabe? Assim, de mostrar que se pode continuar produzindo pensamento, produzindo um conteúdo artístico, apesar dessa situação. Em Porto Alegre, o grupo Oi Nós Aqui Travês vem produzindo novos projetos e os adaptando para outras linguagens, como o audiovisual, sem perder de vista a essência do grupo, como nos lembra a atriz Tânia Farias. Isso tudo nós estamos nos exercitando nessa outra linguagem, que é uma outra coisa que não é nem cinema, não é teatro. O que é isso? Não sei, não importa, mas nós estamos aí nos dispondo a nos reinventar. Acho que muitas coisas mudarão. Eu espero que a única coisa que não mude é que o teatro seja essa arte privilegiada do encontro. A sobrevivência de quem trabalha com teatro, como também com outras artes, perpassa a implementação da Lei Emergencial de Cultura, a Lei Aldir Blanc, criada por iniciativa da oposição no Congresso Nacional para prestar socorros financeiros aos artistas. Na entrevista central, o ex-ministro da Cultura, Juca Ferreira, fala sobre a importância da pressão dos movimentos populares para garantir o pagamento destes recursos. Jonatas Campos é quem conduz a conversa. Entrevista Central. Olá, hoje nossa entrevista central conversa com o sociólogo Juca Ferreira. Ele foi ministro de Estado da Cultura nos governos Lula e Dilma e vai falar conosco sobre a temática. Juca, agradecemos sua presença. O Congresso aprovou e o governo federal regulamentou a Lei Aldir Blanc, que prevê repasses de 3 bilhões de reais para estados e municípios. Quais os próximos passos que os movimentos de cultura devem dar para garantir a efetivação desses recursos? O governo federal demorou um pouco de regulamentar, mas já está regulamentado. Então, agora qual é o passo? Executar esse recurso. A tarefa está na responsabilidade dos municípios e dos estados brasileiros. A própria lei previu repassar para os estados e municípios a função da execução. Tem que ter um cadastro, esse cadastro tem que ser transparente, não pode ter ninguém que não tenha a ver com a produção cultural, artistas, técnicos, produtores,
o município tem que incorporar, através de um decreto ou algo assim, esse recurso extra no seu orçamento e tem que ter um plano de execução. Estados e municípios têm condições técnicas de implantar essas políticas? A área cultural cabe participar ativamente, fiscalizar a execução, garantir que ela seja bem feita e temos um prazo curto, então vamos ter que trabalhar da melhor maneira possível para que esse dinheiro chegue. 3 bilhões de reais é muito dinheiro, a cultura não costuma receber recursos. É 3 vezes mais do que o maior orçamento que o Ministério da Cultura teve, mais de 2 vezes o orçamento da Lei Rouanet. Então, é dinheiro, vão para todos os municípios. A própria lei já define a divisão entre os municípios e os estados. Sugiro que eles tenham um atendimento jurídico para não ter erro e uma articulação entre governo do estado, municípios e entre ambos e a área cultural, seja através dos conselhos, fóruns ou criar grupo de trabalho mesmo para acompanhar a execução. Juca, apesar desses recursos, a cultura é um dos setores da economia brasileira que foram mais prejudicados pela pandemia. Você pode nos explicar qual foi a extensão do prejuízo no setor cultural nesses últimos meses de pandemia? Praticamente, quase todas as atividades culturais, presenciais, culturais e artísticas estão suspensas. Então, nós estamos vivendo um momento onde as pessoas não podem fazer seu trabalho, os artistas, os técnicos, iluminador, o pessoal do áudio. Então, a crise está grande na área artística e cultural. Não pode ter evento presencial, aglomeração, então atinge também as manifestações tradicionais, as celebrações. Você viu que o São João já foi suspenso em praticamente todo o Brasil e possivelmente o Carnaval também vai ser suspenso. Então, a área cultural é uma das mais atingidas. Como eu fui ministro e tenho uma boa relação com a área, eu recebo muita mensagem de pessoas que estão em dificuldade de botar comida em casa. Então, essa lei emergencial vem em boa hora, é uma sinalização diferente da do governo federal. O governo federal declarou guerra à arte e à cultura, tem perseguido artistas, tentado restabelecer a censura, tem uma hostilidade permanente em relação aos artistas e à área cultural e artística. E o Congresso, ao contrário, sinalizou que considera a arte e a cultura importante e aprovou essa lei praticamente por unanimidade. Só o Partido Novo votou contra, para que a área cultural tivesse uma ajuda para enfrentar esses tempos difíceis da pandemia. Juca, você falou dessa perseguição ideológica do governo e após essas polêmicas, esvaziamento, troca de titulares da Secretaria de Cultura do governo federal, o que esperar dela para os próximos meses? O governo tem uma posição de guerra à arte e à cultura no Brasil. O Bolsonaro e outros dizem que querem passar o Brasil a limpo. Acho que eles querem usar uma água sanitária para não ficar nenhuma marca da contribuição africana para a nossa singularidade cultural. Eles desprezam a contribuição dos povos indígenas, eles demonstram mal-estar diante das liberdades que a humanidade conquistou e que tem uma expressão cultural forte nesse início de século. Então, eu não espero muita coisa. Acho que a postura da área cultural é resistir. A Central do Brasil está terminando e hoje a gente encerra com um convite em nome da solidariedade. Nesta quarta-feira, dia 26, o Movimento Sem Terra realiza um ato político virtual em solidariedade às famílias do acampamento Quilombo Campo Grande, localizado no sul de Minas Gerais, que sofreu uma tentativa de despejo. Em meio à pandemia, a escola das crianças, as casas e as lavouras foram destruídas na ação da Polícia Militar sob comando do governador Romeu Zema. A live começa às 6 da tarde e terá diversos convidados. Acompanhe pela página do MST. Eu fico por aqui. Até amanhã.
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.